fica, ninguém quer falar com você. Não, vou passar para você convidar. Vou passar para você convidar. Bom, então, vamos dar início à sessão. Eu vou passar a palavra, então, realmente aos moderadores, Dr. Fausto Miranda, Dr. Rossi Murilo, para darem sequência à sessão da forma que melhor convier. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Então, boa tarde a todos. Vamos dar início a essa sessão, que vai ser bastante interessante pela temática que vai ser apresentada e os tópicos que vão ser enfocados. Esperamos que a gente possa manter o ritmo do tempo para dar tempo para um bom debate. Então, o nosso primeiro apresentador será o professor Francisco Maffei, com o tema de síndrome de resistência à heparina, quando suspeitar e como tratar. Não, faz no final. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite por estar aqui participando desse evento. Quero cumprimentar a comissão organizadora, Dr. Gini, a excelência do programa e de todos o que ocorreu até agora. E quero cumprimentar também a Sociedade do Rio de Janeiro, que faz 60 anos. Eu sou antigo também, mas não cheguei a pegar os 60 anos, mas faz pelo menos 40 anos que eu participo das atividades aqui do Rio. E fico muito feliz por estar aqui ainda com os meus amigos do Rio de Janeiro. E eu vou falar agora, nessa primeira vez, sobre a síndrome da resistência à heparina, como suspeitar e quando e como tratar. Declaração de conflito de interesse. Eu fui consultor, realizei palestras na área de trombose e anticoagulação, não para quase todas a indústria de anticoagulantes. Desculpe. Bom, a primeira coisa em relação ao conceito de resistência à heparina, que é um aspecto pouco discutido na realidade. Esse conceito vem basicamente da cirurgia extracorpórea e quando existe uma falha para se aumentar o tempo de coagulação ativado para mais de 450 a 480, depois que se injeta 300 a 500 unidades de heparina por quilo de peso. Essa síndrome existe até 22% dos pacientes que são submetidos à extracorpórea, porque existe uma diminuição da antitrombina nesses pacientes. No tratamento do tromboembolismo venoso, o que é definido seria o fato de não se conseguir um TTPA em nível terapêutico quando se tem até 35 mil unidades de heparina por quilo de peso. Em 24 horas. Eu acho esse um pouco exagerado, talvez, porque nós tivemos, ao longo da vida, muitos pacientes que só subiam TTPA em torno de 38, 40, talvez eu colocasse isso em torno de 40 mil unidades para definir uma síndrome de resistência à heparina. De outro lado, nós poderíamos dizer que existem dois tipos de resistência à heparina. Uma resistência verdadeira, que incluiria a deficiência de antitrombina, que pode ser adquirida, como acontece no caso da extracorpórea, ou congênita, e nesse caso ela é bastante rara, vocês sabem, é menos de 1% da população, e embora grave. Além disso, existe o eventual aumento do clearance da heparina, e principalmente aumento de proteínas, como por exemplo o fator plaquetário 4, que se liga à heparina. De outro lado, existe uma resistência à heparina que nós poderíamos chamar de falsa, que é o erro de administração e o aumento de fator 8 e outras proteínas que impedem que o TTPA se altere in vitro. Então, o que fazer e como diagnosticar isso? Quando o TTPA não sobe em 24 horas, nós estamos fazendo um tratamento com heparina não fracionada e o TTPA não sobe em 24 horas, a primeira ação é verificar se existe erro de administração.
porque pode ter erro na dosagem da heparina colocada no soro, pode ter a heparina não está funcionando, pode ter uma série de coisas que precisam ser vistas, antes de mais nada, precisa ser corrigido. Uma vez corrigido, se esse TTPA continua não aumentando, nós teríamos duas situações. O primeiro, o TTPA cai, ou não se consegue aumentar, mas, de outro lado, então nós teríamos que apelar para um outro tipo de exame, que é o antifator 10 ativado. Vocês sabem que uma maneira de controlar a heparinemia é através do fator 10 do antifator 10 ativado, que é mantido entre 0,3 e 0,7 unidades por ml. Se nós fizermos essa dosagem e se encontrar esse aumento nesse antifator 10 ativado, quer dizer, se nós tivermos realmente uma ação efetiva, significa que existe um efeito antitrombótico. E isto seria, então, por um aumento de fator 8 ou por aumento de outras proteínas, por exemplo, o fator plaquetário 4, que bloqueiam bloqueiam a ação anticoagulante da heparina em termos de laboratoriais. Mas a outra situação seria o TTPA continua baixo e o nível de heparina pelo antifator 10 também continua baixo. Nesse caso, nós teríamos uma real resistência à heparina, e a primeira coisa seria uma deficiência de antitrombina. A segunda coisa seria o aumento do clearance de heparina, e o terceiro, o aumento dessas proteínas, falei do fator plaquetário 4 também. E qual seria a conduta, então, nesses casos? Quando existe a primeira coisa, então, nós vamos ter que dosar a antitrombina, e se essa antitrombina estiver baixa, nós vamos fazer o diagnóstico de uma antitrombina baixa, e, portanto, não funcionamento da heparina por conta disso, e aí o que nós poderíamos fazer era repor antitrombina, existe inclusive antitrombina recombinante, ou plasma fresco congelado. E nos casos de aumento de clearance ou aumento de proteínas que se ligam à heparina no plasma, nós teríamos que aumentar a dose de heparina e conduzir agora o doente pelo antifator 10 ativado também. Se for usar antitrombina, nós não temos uma dose exata para os casos de tratamento de tromboembolismo venoso. Na circulação intracorpórea se usa antitrombina numa média de 50 a 75 unidades internacionais por quilo. E o plasma fresco congelado, ou se usa plasma fresco congelado, 1 a 2 unidades por 500 ml, que seria mais ou menos usar umas 500 unidades de plasma fresco congelado nessa situação. A outra situação que nós teríamos era substituir a heparina. E por o quê, na realidade? A primeira coisa seria por anticoagulante oral, a varfarina, por exemplo. E a varfarina teria um problema sério, que nós teríamos que entrar com doses muito baixas, se não tivermos outro jeito, mas nós teríamos que entrar com doses muito baixas, por causa daquela fase inicial de hipercoagulabilidade com os riscos que ocorrem. Então, deveria começar em torno de 2,5 miligramas e vagarosamente aumentando, tendo até se conseguir. Outra hipótese era utilizar a heparina de baixo peso molecular ou fundaparinux. Mas vocês sabem que o fundaparinux e a heparina de baixo peso molecular agem basicamente na antitrombina. Então, eles não vão funcionar no caso de deficiência de antitrombina. Embora, atualmente, existem trabalhos mostrando que a heparina de baixo peso teria uma ação direta sobre fator 9 também, independente da antitrombina. Mas, elas poderiam, eventualmente, ser utilizadas porque elas têm, tanto a heparina como o fundaparinux, a heparina de baixo peso como o fundaparinux, tem menos ligação às proteínas e tem menos ativação plaquetária. Então, nessas condições, ela poderia eventualmente ser utilizada e teria que se fazer o controle por antifator 10 ativado.
E agora começa a surgir uma nova perspectiva, que seriam os anticoagulantes orais, que são inibidores diretos da coagulação, portanto não dependem de antitrombina ou de outro anticoagulante circulante. O que nós temos no mercado, que é aprovado atualmente para tratamento de tromboembolismo venoso, é a rivaroxabana. E nesse caso, então, nós iniciaríamos o tratamento por 2 vezes 15 miligramas por 21 dias e depois 20 miligramas durante 3 meses, e daí uma reavaliação periódica, dependendo do caso, coisa que nós vamos discutir na nossa outra fala. Em conclusão, a resistência à heparina é um evento comum, pouco comum na circulação extracorpórea, mas raro no tratamento da tromboembolismo venoso, e uma vez suspeitado, exige a realização de testes específicos e tratamento por reposição ou substituição do anticoagulante. Era isso que eu queria dizer por enquanto. Muito obrigado.